Nessa noite, vamos iniciar os nossos sábados na Epístola de Paulo aos Romanos, amém? Vamos ler o primeiro capítulo dessa epístola, essa epístola pela qual nós, algum tempo atrás, passamos por ela versículo por versículo, né? Nós temos tudo aí nos nossos arquivos, nos nossos aplicativos aí, amém, queridos? Glória a Deus. Leiamos juntos então, Romanos capítulo de número 1, todos em reverência e oração. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha, de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou.
porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Bom, o primeiro capítulo de Romanos, o tema que nós vamos meditar é esse aqui, que vocês estão vendo aí no slide, repitam depois de mim. Homens indesculpáveis. Muito bem. Sabe quem são esses homens indesculpáveis? Todos os homens. Todos os homens. Todos os homens de todas as épocas, de todas as eras, de todas as gerações, todos que já passaram por essa terra, os que estão vivos agora na terra, e os que ainda vão nascer até o fim, até a consumação do século. Todos os homens são indesculpáveis. Nenhum ser humano poderá apresentar diante de Deus desculpa de não tê-lo conhecido. Desculpa de não ter tido oportunidade de conhecer a Deus. Não terão desculpa de não ter recebido
de Deus capacidades para conhecer a Deus. Ninguém poderá dar nenhuma desculpa diante de Deus. Todos os homens são indesculpáveis e por isso todos são culpáveis. E a única libertação dessa culpa é a salvação em Cristo Jesus. E é por essa razão que a salvação em Cristo Jesus é o tema mais forte dessa epístola de Paulo aos Romanos. Pois bem, hoje lemos o capítulo de número 1, mas eu coloco para vocês agora os 16 capítulos dessa preciosa epístola de Paulo aos Romanos. Pode ter esse título, que é um dos nomes da salvação. Diga depois de mim: justificação. Justificação é o ato milagroso de Deus transformar pecadores injustificáveis em justos, pessoas justificadas. Por quê? Porque a condenação que era justa para elas recaiu sobre Jesus. E crendo em Jesus, são justificados diante de Deus. Por isso, justificação é um dos nomes da salvação. Esses 16 capítulos aí de Romanos, eles estão divididos assim, desse jeito que está aí agora nesse slide. Uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Tanto a introdução como a conclusão, a introdução, os 17 primeiros versículos, e a conclusão do capítulo 15, versículo 14, até o final, capítulo 16, versículo 27, tanto a conclusão como, a introdução quanto a conclusão tem o mesmo título, repita depois de mim: obediência por fé. Tem muita gente que pensa que vai ser salva só pela fé. E elas ficam aí dizendo para todo mundo que elas têm fé, que elas são crentes. Só que você olha para a vida delas e não vê obediência. Quem tem verdadeira fé tem obediência a Deus, obediência à sua palavra. E esse título aí está tanto na introdução como na conclusão, porque ele aparece na introdução. Dá uma olhadinha agora na sua Bíblia aí, que eu não coloquei o slide disso, mas dá uma olhadinha na sua Bíblia, no capítulo 1, versículo 5. Versículo 5, onde Paulo diz, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor de seu nome, para quê? Para a obediência por fé entre todos os gentios. Essa mesma expressão Paulo vai usar lá na conclusão. Vai lá para o capítulo 16 agora da sua Bíblia, Romanos 16, e veja o penúltimo versículo, versículo 26, Romanos 16, 26. E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Aleluia. Foi por isso que Tiago escreveu que a fé sem obras é morta.
Porque o que ele estava querendo dizer ali, a fé sem obras, é uma fé sem obediência. Obediência é fazer o que Deus manda. Ao fazer o que Deus manda, estamos fazendo boas obras, estamos agindo bem. Não é esse negócio de boas obras, todo mundo pensa que boas obras é só dar ajuda ali aos pobres. Não, boas obras é tudo que você faz na vida. Se tudo que você faz na vida, faz obedecendo a Deus e a sua palavra, a sua fé é viva. Mas se você diz que tem fé, mas tudo que você faz na sua vida não é movido pela obediência, não é porque de vez em quando você dá uma cesta para o pobre que você tem fé, que você está obedecendo, está fazendo boas obras, não. Boas obras é tudo que você faz no seu dia a dia, vivendo pela fé. Nesse capítulo 1 vai estar repetido uma palavra que veio para Abacuque, profeta Abacuque, lá no Antigo Testamento, que é aqui no capítulo 1, versículo 17, repita depois de mim: o justo viverá por fé. Palavra que vai ser repetida de novo por Paulo na Epístola aos Gálatas e também pelo autor da carta aos Hebreus, em Hebreus capítulo 10. Viver pela fé, viver por fé, é viver em obediência. Fé significa obedecer. Obediência não pode estar desvinculada da fé, mas está na vida de muita gente que se chama crente ou evangélico. Declaram aos quatro ventos que têm fé, mas a vida deles não é uma vida de obediência a Deus. Então essa fé não vale nada. Essa fé é morta, essa fé é demoníaca, porque é a mesma fé que os demônios também têm, mas não tem salvação. Salvação pela fé é quando há, diga, obediência por fé. Muito bem. Então esse título importantíssimo aí é tanto a introdução quanto a conclusão. E o título do desenvolvimento, que vai do capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 15, versículo 13, diga, justificação por fé. Aleluia. A justificação não é por obras, a justificação é por fé. Fé que leva a gente a fazer o que Deus manda, a obedecer. Muito bem. O próximo slide vai ter somente o desenvolvimento. Diga de novo, justificação por fé. Muito bem, esse desenvolvimento aí, ele está dividido em duas partes. A primeira parte é maior do que a segunda, porque a primeira parte, Paulo vai desenvolver a doutrina da salvação, do capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 11, versículo 36, encerrando ali o capítulo 11. Então essa é a maior parte da epístola. Paulo vai estar falando, diga, justificação pela graça. Justificação por fé, justificação pela graça, é a mesma coisa que Paulo uniu em um versículo em Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A segunda parte da epístola, do desenvolvimento da epístola, é menor que a primeira, do capítulo 12, versículo 1, até o capítulo 15, versículo 13, o título é, diga, Vida dos Justificados. Uma vez justificados por graça, mediante a fé, a nossa vida tem que ser muito diferente. Se a graça não mudou o seu estilo de vida, você ainda está na desgraça.
Sou bem franco. A graça tem que mudar o seu estilo de vida. A salvação tem que mudar a sua cabeça, o seu pensar, tem que mudar o seu falar, tem que mudar a sua conduta, tem que mudar o seu comportamento, tem que mudar a sua vida. Se não há mudança, não há graça nenhuma e não há fé nenhuma. A fé verdadeira, a graça verdadeira, que traz justificação, que traz salvação, opera mudança na vida, se reflete no jeito como nós vivemos. Sabe em relação a quê? Em relação a exatamente tudo. Em relação a você como ser humano, em relação a você como casado, casada, em relação a quem é solteiro, na vida de solteiro, em relação a ser marido, em relação a ser esposa, em relação a ser pai, em relação a ser mãe, em relação a ser filho, filha, irmão, irmã, ser família, em relação a ser profissional, seja qual for a profissão, cidadão da sociedade, em relação a ser estudante, em relação até naquilo que você pensa que precisa fazer de lazer na sua vida. Inclusive no lazer, você não pode tirar férias de Deus. A sua vida tem que ser apresentada diante de Deus, dos homens e dos anjos, como vida de justificado. Eu vivo da forma diferente, como todo mundo vive, ao contrário do que todo mundo vive, porque eles não são justificados, e eu sou, pelo sangue de Jesus. Isso tem que provocar diferença na minha vida. Por isso, depois de falar longamente aqui na carta aos Romanos sobre salvação, Paulo vai encerrar aqui falando sobre como que os salvos devem viver. Amém? Bom, como nós estamos começando hoje, estamos na primeira parte aí. Diga de novo: justificação pela graça. Essa primeira parte aí, essa é a primeira parte, né, e principal e maior parte da epístola aos Romanos, chamando a salvação de justificação pela graça. E essa parte aí grande, ela está dividida assim, ela tem um desenvolvimento, que vai ser a maior parte ainda, o desenvolvimento, que vai do capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 11, versículo 32, cujo título é, diga depois de mim, universalidade do pecado. Bom, esse tema da universalidade do pecado foi resumido pelo apóstolo Paulo em um versículo que é Romanos 3, 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Repita: todos pecaram. Universalidade aqui significa todos. Universal é todos, algo que envolve todo mundo. Todos pecaram. Diante de Deus não há diferença se uma pessoa peca mais do que outra, se uma pessoa comete pecados mais graves e outra comete pecados menos graves. Diante de Deus essa diferença não existe. São todos igualmente pecadores. Todos igualmente pecadores. Todos pecaram. Isso é a doutrina da universalidade do pecado. Bom, Paulo termina essa parte fazendo uma doxologia. Doxologia é uma palavra de glória, glorificando a Deus, né, num pequeno hino que está aqui em Romanos 11, do 33 ao 36, terminando a parte 2, cujo título para esse pequeno louvor é, diga depois de mim, profundidade de riqueza.
Então, depois de expor a riqueza da doutrina bíblica da salvação, Paulo fala: ó, que profundidade de riqueza é a palavra de Deus. Que profundidade de riqueza é a palavra de Deus. É terrível a gente ver crentes que não gostam da palavra de Deus. Não descobriram essa riqueza. Não descobriram essa riqueza. O tesouro deles não é Jesus. Onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Quem descobriu a riqueza, de profundidade de riqueza da palavra de Deus, é nela que o seu coração fica para sempre. Profundidade de riqueza. Crente que não gosta de Bíblia, não gosta de palavra, tem que ter outras coisas para eles gostarem, e que eu não faço aqui de forma nenhuma, porque eu não vou agradar carnais nem chamados que vão para o inferno. Não gostam de Bíblia, não gostam de palavra. Por isso só os eleitos que amam a palavra estarão na glória, porque descobriram a profundidade da riqueza. Bom, o tema do desenvolvimento da parte 2 então é esse, diga: universalidade do pecado. Esse texto todo aí que tem esse título está dividido em dois blocos que são esses aí, ó. O primeiro bloco vai do capítulo 1, versículo 18 até o capítulo 8, versículo 39, e o título é, diga, obra da justificação. Essa justificação aqui não é obra de homens, é obra de Deus. Nenhum homem se justifica e nenhum homem justifica outro homem. A obra da justificação é uma obra que só Deus é quem opera. E Ele opera em quem Ele quiser. E em quem Ele quer operar? Nos eleitos. Deus só justifica os seus eleitos, aqueles, de acordo com Efésios 1:4, que foram escolhidos por Deus em Cristo antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante dele. Só neles Deus opera a obra da justificação. Por isso o segundo bloco aqui, que vai do capítulo 9 até o capítulo 11, 32, o tema é, diga, eleição. A doutrina bíblica da eleição está inclusa na doutrina bíblica da salvação. Essa doutrina da eleição não é invenção de nenhum teólogo, é palavra de Deus. Aleluia. Tem teólogos que entenderam isso e tem teólogos que não entenderam isso. Mas a palavra de Deus é bem clara quanto às suas doutrinas. Por enquanto vamos ficar aí com o primeiro bloco, o bloco de número 1, diga de novo, obra da justificação. Esse bloco aí, ele está dividido em dois segmentos. Primeiro segmento vai do capítulo 1, versículo 18 ao capítulo 4, versículo 25, capítulo 4 completo, e o título é, diga, abundou o pecado. E completando aí, né, Romanos capítulo 5, versículo 20, esse versículo, o segundo segmento aí do bloco 1, vai do capítulo 5, versículo 1, até o capítulo 8, versículo 39, diga, superabundou a graça. Então, os títulos desses dois segmentos são inspirados em Romanos, capítulo 5, versículo 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde que foi que abundou o pecado e superabundou a graça? Foi no mundo? Não.
No mundo continua abundando o pecado. Só nos eleitos de Deus, neles, nos eleitos de Deus, é onde abundou o pecado, superabundou a graça. Todos que não são eleitos, que estão fora da eleição, não superabundou graça nenhuma para eles. Continua na abundância do pecado e da iniquidade. Sério isso, não é? Aí no mundo. Muito bem, então vamos começar com o segmento 1. Segmento 1, diga de novo, abundou o pecado. Esse segmento 1 está dividido assim, ó, nessas duas pequenas partes aí. A primeira parte vai aí do capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 2 completo, que termina no versículo 29, onde Paulo estabelece uma diferença entre, diga, gentios e judeus. Bom, judeus são descendentes consanguíneos de Abraão, Isaque e Jacó, povo de Israel. E gentios, todas as gentes das demais nações. A palavra gentios na Bíblia, aqui no Novo Testamento, que foi escrito em grego, a palavra é etnias. Etnias, pessoas de todas as etnias. Israel é um tipo de etnia, e cada nação é uma etnia diferente. Povos de todas as etnias, comparados aqui aos povos de etnia judaica ou hebraica ou israelita, hoje israelense, gentios e judeus. E o capítulo 3, versículo 1 até os dois capítulos juntos aí, o 3 e o 4, diga, todos pecaram. Pessoas de todas as etnias são pecadores. Todos os israelitas são pecadores, e todos os brasileiros são pecadores, e todos os norte-americanos são pecadores, e todos os russos são pecadores, e todos os palestinos são pecadores, e todos os japoneses são pecadores. Pessoas de todas as nações, de todas as etnias, são todos pecadores. E o salário do pecado é a morte. Bom, vamos ficar com a primeira partezinha do segmento 1, então, diga de novo, gentios e judeus. Paulo vai usar o final do capítulo 1, aí, do versículo 18 ao 32, para falar do pecado dos, diga, gentios. E vai usar o capítulo 2 para falar do pecado dos, diga, judeus. Gentios e judeus, para Deus é a mesma coisa, são pecadores, do mesmo jeito. Pecadores do mesmo jeito. E a doutrina bíblica da eleição, pela sua eleição, Deus escolheu pessoas para serem salvas, tanto dentre os judeus, como dentre os gentios. Aleluia. Muito bem. Muito bem, aqui nós chegamos no final do capítulo 1, né? Por isso que os slides aqui das divisões param por aqui. Semana que vem nós veremos aqui o capítulo 2, que tem o título de Judeus. O capítulo 1, vamos dar uma olhada aqui rapidamente, porque Deus fez, de acordo com o apóstolo Paulo, com toda a humanidade pecadora, 3 entregas. É bom entender no capítulo 1 as 3 entregas. 3 entregas que Deus fez. Primeira entrega está aqui no versículo 24. Versículo 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia. Leia só essa frase. Todas as pessoas que não serão salvas, Deus as entregou às imundícias.
Dentro da palavra imundícia, tem a palavra mundo. Viu que mundo está dentro de imundícia? Porque o mundo é imundo. O mundo, não o mundo cosmológico bonito que Deus criou, o mundo antropológico. Os homens são imundos. Os homens foram contaminados pelo mesmo pecado dos demônios, anjos decaídos. Anjos decaídos são demônios, em grego daimonion, traduzido para o português, espíritos sujos ou espíritos imundos. Uma vez infectados pelo pecado, todos os homens são homens sujos, todos os homens são homens imundos, e Deus entregou todos à imundícia. Deus só vai lavar da imundícia do pecado aqueles que Ele escolheu. Esses serão lavados, purificados, alvejados com o sangue de Jesus. Jesus tira o nosso pecado, Jesus tira a nossa imundícia. Todos os outros continuam na imundícia e Deus não permite que eles saiam dela. Ninguém pode sair da imundícia a não ser que Deus o tire. E Deus não vai tirar mais ninguém da imundícia, a não ser os seus poucos escolhidos. E está acabado. Algum problema com isso? Algum problema com isso? Deus é injusto fazendo isso? Se tiver algum problema com isso, vai discutir com Deus. Só que você não vai ganhar, porque Deus nunca perde de ninguém, nem para ninguém. É por isso que muito crente não sai da imundícia, porque não é eleito. Os muitos chamados continuam na imundícia. Continuam amantes do mundo e das coisas do mundo, e o amor do Pai não está neles, porque tudo o que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Bem claro? Essa foi só a primeira entrega. Agora veja a segunda entrega no versículo 26. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. Leiam, é só essa frase. Porque a humanidade é escrava das paixões, escrava das promiscuidades, escravos da prostituição, escravos da pornografia, escravos da masturbação, escravos do nudismo, escravos do homossexualismo, escravos do lesbianismo, estão entregues a paixões infames, são escravos das paixões infames, não conseguem evitá-las, não conseguem sair delas, não conseguem abandoná-las, porque não são pessoas de Deus. Só as pessoas de Deus, só os eleitos de Deus serão libertos das paixões, porque os eleitos de Deus cumprem Gálatas 5:24. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Os outros não. Os outros não crucificaram a carne. Os outros deixam a carne livre
nas suas concupiscências, nas suas paixões, e acham que são muito felizes desse jeito. Eles estão entregues a paixões infames. Terceira entrega, versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Leiam só até aí, até reprovável. Desprezaram o conhecimento de Deus, significa desprezaram a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai contra os seus próprios pensamentos humanos. Então rejeitam a palavra para ficarem com os seus próprios pensamentos, e os próprios pensamentos da mente humana decaída é uma disposição mental reprovável, são pensamentos reprovados. Deus não aprova os pensamentos dos homens, Deus reprova os pensamentos dos homens, mas os homens continuarão com os seus pensamentos reprováveis, porque não são de Deus. Os eleitos de Deus terão suas mentes renovadas, para tirar toda disposição mental reprovável e substituir os pensamentos humanos pelos pensamentos de Deus. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este século, com este mundo, mas sede transformados mediante a renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é a nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação que se opera por meio da palavra de Deus. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Naquelas pessoas que a palavra de Deus não entra na mente dela para renová-las, toda a disposição mental delas é reprovável. Se alguma delas chegar para você e falar assim, mas eu penso o seguinte, olha, o que você pensa não me interessa, porque o que você pensa é reprovado por Deus. Seu pensamento é reprovado por Deus. E eles vão continuar tendo pensamentos reprovados por Deus, até irem para o inferno, e depois para o lago de fogo e de enxofre. Porque só os eleitos de Deus terão suas mentes renovadas, e de acordo com 2 Coríntios 10, de 4 a 6, cada pensamento levado cativo à obediência de Cristo Jesus. Que maravilha, irmãos. Isso é palavra de Deus. Isso é palavra de Deus. E diante dessa palavra de Deus, todos os homens são indesculpáveis. Por isso o texto que o Espírito de Deus me deu foi esse grande texto teológico, grande texto rico de teologia bíblica, que é o versículo 20, capítulo 1, versículo 20. Os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Leiam vocês.
Amém. Nenhum homem tem desculpa de dizer: eu não tive oportunidade de conhecer a Deus. Não, esse versículo explica por quê. Primeira frase, diga: os atributos invisíveis de Deus. Um dos atributos invisíveis de Deus é a própria invisibilidade. Deus não é visível. Deus é invisível. É por isso que a fé é a certeza do que não vemos e não do que vemos. Por isso Paulo escreveu aos Coríntios: não andamos de acordo com o que vemos, andamos de acordo com o que não vemos. Porque as coisas que vemos são passageiras e as que não vemos são eternas. Deus é invisível. A onipresença de Deus é invisível. Atributos invisíveis. A onisciência de Deus é invisível. A onipotência de Deus é invisível. Deus é invisível. O seu eterno poder aqui, a eternidade de Deus é invisível, o seu poder é invisível, a sua onipotência é invisível, como também a sua própria divindade. Deus é o Deus invisível. Fé é andar olhando para o invisível. Fé é mirar-se no invisível. Deixe esse visível de lado, que só tem porcaria para ver aí. Coloque seus olhos no invisível. Esse é Deus. Apesar de todos esses atributos de Deus serem invisíveis, olha o que o texto diz: que esses atributos invisíveis, olha só, repita essa frase comigo: claramente se reconhecem. Aqui não está escrito assim, os atributos invisíveis de Deus, é difícil de reconhecer porque eles são obscuros. Os atributos de Deus são invisíveis, mas não são obscuros, eles são claros. Claramente se reconhecem. É claro. Mas tá bom, a gente poderia dizer assim: não, hoje está mais fácil de reconhecer os atributos de Deus por causa do progresso tecnológico, Tem energia, tem água encanada, tem computador, tem rede mundial, o mundo evoluiu muito, está mais fácil hoje de reconhecer os atributos de Deus. Não, os atributos de Deus, claramente se reconhecem desde quando? Desde o princípio do mundo, quando não tinha tecnologia nenhuma. Desde o princípio do mundo, os homens têm acesso ao conhecimento de Deus e dos seus atributos. Agora vem, diga depois de mim: sendo percebidos. O que é perceber? O que é perceber? Perceber é ter a percepção, ter acesso à percepção da realidade. E a realidade é que Deus existe, que Deus é poderoso, que Deus é presente, que Deus está aí. Então, apesar dos atributos de Deus serem invisíveis, eles claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos. Que coisa linda aqui, repita depois de mim: por meio das coisas que foram criadas. De vez em quando eu canto um cântico novo aqui, alguém vem perguntar para mim: pastor, de quem é esse cântico?
Você achou o cântico bonito e quer saber de quem é o cântico. Se você vê um quadro bonito, você, puxa, quem foi que pintou esse quadro? Vamos ver aqui no final quem que assinou aqui, que pintou esse quadro. Alguém fez um mal feito? Eu pergunto, quem foi que fez essa coisa mal feita aí? Quer saber quem foi que fez? Quem é o autor? Olha o universo inteiro. E olha o sol, a lua, as estrelas, os planetas. Olha o planeta Terra. Olha a variedade da fauna, a variedade da flora. Olha a própria natureza humana, o cérebro humano, os órgãos do corpo. Olha para tudo que Deus criou. Qual é a pergunta? Puxa vida, quem fez isso? Quem é o autor? A criação proclama o Criador. Davi declarou isso no Salmo 19: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia transmite a outro dia essa mensagem. Não há uma linguagem, nem palavras, delas não se ouve nenhum som, mas a sua mensagem percorre toda a terra. Hoje em dia só as pessoas que têm dinheiro é que podem viajar para lugares bonitos, né? Pobre não pode, pobre tem que ficar no lugar só onde está. Os ricos podem viajar para os lugares mais bonitos, viajam para cada lugar bonito, para cada ilha bonita, para cada praia linda, mas viajam lá para beber, fumar, prostituir, promiscuidade, e não percebem que toda essa exuberância da natureza está pregando para eles o Criador, está anunciando para eles os atributos invisíveis do Criador. Tais homens são indesculpáveis. Ninguém tem desculpa. O primeiro testemunho é o testemunho da criação. A criação prega sem cessar. As criaturas, só pelo fato de existirem, anunciam o seu Criador. Deus é revelado pela própria criação. É por isso que, olha o versículo 18 agora na sua Bíblia. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. 19, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou através da criação, e os homens ficam aí tentando tapar o sol com a peneira da incredulidade. É impossível negar a existência de Deus, que só Ele é Deus, que só Ele é Criador, que só Ele é Senhor, e portanto só Ele é Salvador. Isaías 43, ele disse: outro Deus não existe além de mim. Ele é o único
único Deus, único Senhor. E ninguém tem desculpa nenhuma de dizer: ninguém me falou. A sua própria existência estava falando. Olhar sua cara no espelho todo dia já está falando. Mas tem gente que não gosta da própria cara, né? Tem que fazer um monte de coisa para mudar. Como vai ver Deus? Eu tenho que fazer uma harmonia facial aqui, uma harmonização facial. Aí vai pagar caro numa porcaria dessa aí e acabar morrendo. Porque não enxergam nem a Deus na sua própria existência, na sua própria criação. Como Deus criou seres humanos de todas as raças, de todas as cores. Todas as cores são lindas diante de Deus, todas as raças são lindas diante de Deus. Não, mas eu só gosto se for branco. Seu racista, idiota, mente vazia, cego, não vê as maravilhas de Deus em toda a criação, em tudo que Ele criou. Não enxergam a Deus. Tais homens são indesculpáveis.